Estamos de volta aqui no programa TV Mar News. Olha, é a resolução 2134/2022 do Conselho Federal de Medicina, que definiu e regulamentou a telemedicina no Brasil, já passou a entrar em vigor desde a última quinta-feira, dia 5. Antes restrita, a prática se popularizou nos últimos 2 anos com a pandemia da Covid-19. E para falar sobre esse assunto e até para que nós possamos entender melhor como funciona essa regulamentação da telemedicina aqui no Brasil, tenho o prazer de conversar mais uma vez com Juliano Pessoa, advogado. Juliano, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Vamos falar um pouquinho dessa regulamentação, essa resolução 2134/2022, que é uma discussão que tem se estendido bastante através da telemedicina e que já foi levada, inclusive, através de algumas resoluções para o Senado, para ser aprovado. Como anda esse processo e o que isso trará de benefício para o cidadão brasileiro? Bom dia. Bom dia, Biderlando, bom dia quem nos assiste. Na realidade, no Congresso, vamos separar aqui, no Congresso tem um projeto de lei que está em andamento, já foram aprovados na Câmara dos Deputados e foram encaminhados agora para o Senado. Certo. Tá? Esse projeto ele tratava simplesmente da telemedicina. No finalzinho agora da aprovação, ele foi ampliado e abarcará também o chamado telesaúde, ou seja, ele abarcará várias outras profissões dentro da área da saúde. Então, vamos ver como é que o Senado irá recepcionar isso. O Conselho Federal de Medicina, por sua vez, tratou da sua categoria, então, ou seja, da classe médica, e já regulamentou como é que esses médicos irão ofertar, a partir de então, esse serviço. Porque, a partir de então, durante o curso da pandemia, nós tínhamos uma emergência em saúde pública aqui no país. Sim. Né? Por conta disso, o foco era atender da forma mais ágil possível a população. Então, o formato desse atendimento não se foi tido muito critério. Então, o médico poderia utilizar, por exemplo, até aplicativos normais, comuns, de celular que todo mundo utiliza no dia a dia. Agora, não mais. A partir do momento que o Conselho, de forma definitiva, regulamentou, o médico precisará cumprir alguns requisitos e se utilizar de algumas precauções previamente para poder ofertar este serviço para a população. Especialmente, eu diria aqui, no tocante ao sigilo das informações. Nós já temos aqui no país uma lei que trata especificamente da proteção de dados pessoais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que está em vigor e ela tem um rigor especial em relação aos dados de saúde, que são dados tidos como sensíveis. Sim. Então, o profissional precisará estar muito atento, especialmente nesse tocante. Agora, quando se fala de posicionamento, os especialistas, eles estão vendo a medida como algo inevitável, mas também, ao mesmo tempo, eles estão temendo a banalização e a mercantilização de consultas. Isso também pode ser um ponto a ser estudado, a ser pensado e que pode também fazer, na decisão do Senado, ter uma certa trava, recuar realmente de um posicionamento e de uma passagem, por exemplo, desse projeto? Olha, eu penso que essa discussão, de fato, deve existir, existiu muito dentro do próprio Conselho Federal de Medicina, antes da regulamentação propriamente dita, né? É uma preocupação natural, o Conselho tem o dever de zelar, né, pela categoria, pela profissão, e é natural que esse tipo de discussão existe. Mas eu diria que é algo que veio para ficar. Né? A pandemia, ela potencializou, ela agilizou. Ou seja, daqui em diante não tem mais como retroceder, é isso, Juliano? Exatamente, eu acho muito difícil, né? Tanto é que já tem regulação. A primeira regulação que houve foi em 2002. Certo. E ela era muito falha, vamos dizer assim, em alguns aspectos. Mas agora não, agora ela vem de forma muito mais completa, muito mais eficiente, digamos assim, para que isso perdure aí ao longo do tempo. Um detalhe interessante que eu achei importante a gente destacar aqui, especialmente para a população que nos assiste, é em relação aos direitos que o paciente também detém. Né? Então, veja, apesar de existir essa possibilidade, e agora, já a partir da primeira consulta, é outra discussão que foi muito debatida. Então, o médico ele poderá optar hoje, primeiro contato entre médico e paciente, ele já pode escolher esse formato para atender esse paciente, já na primeira consulta. Tá? Por outro lado, deve haver a anuência do paciente, ou seja, o paciente deve autorizar esse formato. Se ele não desejar fazer esse primeiro contato por meio da tecnologia, da telemedicina, ele não fará. Ele irá dizer isso, externar isso para o seu médico e fará uma consulta presencial. Até porque o Conselho ressalvou, tá, de forma muito veemente, que continua sendo o atendimento padrão ouro para a população brasileira, o atendimento presencial. A telemedicina ela é complementar, ela não substituirá esse atendimento presencial. Então é muito importante isso e a população tem todo o direito, o paciente, no caso, tem todo o direito de escolher. Tanto é que mesmo que ele opte
por assim proceder, ou seja, realizar essa consulta por meio da teleconsulta, né, no caso, o médico, antes de iniciar, terá que receber o consentimento do paciente, relatando para ele as dificuldades inerentes a esse tipo de atendimento, por exemplo, em relação ao exame físico, que não poderá ser feito de forma completa, né? É uma coisa à distância, e o paciente terá que autorizar este formato, bem como autorizar também ali a sua imagem, as informações que serão registradas e armazenadas pelo profissional. E vale destacar também que caso esse paciente necessite destas informações em momento posterior, em momento futuro, é direito dele também receber uma cópia em formato de vídeo ou mesmo impresso dessas consultas que foram realizadas neste formato. Agora, existe também uma outra situação que a resolução ela prega que cabe aos planos de saúde decidir se deve ou não oferecer esse serviço de teleconsulta ou não para os seus pacientes, para seus conveniados. É uma situação também que acaba sendo um plus dessa presença e não de um retrocesso daqui para frente para esse serviço, Juliano, na sua opinião? Exato, é uma ferramenta a mais, né? Eu acho que se ela for utilizada com cautela, com bom senso, com razoabilidade, ela trará inúmeros benefícios. O principal deles, essa agilidade do paciente, de repente, está sentindo algo aqui, né? E no presencial, às vezes, ele marca uma consulta, por exemplo, para um especialista com 2, 3 semanas, sim, e ele conseguir encurtar esse tempo de pelo menos ter um contato inicial, do médico perceber a sintomatologia, o que é que ele está sentindo e, se for o caso, migrá-lo imediatamente, ou para um serviço de emergência, ou para uma consulta presencial mais breve. Então, eu acho que, do ponto de vista dessa perspectiva, trará inúmeros benefícios de fato. O médico ele pode também optar pelo tipo de consulta a fazer, por exemplo, nesta modalidade, Juliano? Pode, ele poderá fazer essa opção. Agora, foi importantíssima essa sua pergunta para destacar o seguinte aqui. Nas doenças crônicas, bem como naquelas doenças de um acompanhamento mais prolongado, o médico não poderá ultrapassar o período de 180 dias sem ter um contato presencial com este paciente. Então, é muito importante isso, porque por mais que ele possa assisti-lo no formato à distância, no formato da teleconsulta, ele não pode ultrapassar essa barreira de lapso temporal sem ter contato direto e presencial com esse paciente, porque naturalmente ele demanda aí outros cuidados que o médico só poderá, de fato, oferecê-lo se estiver ali em contato presencial com esse paciente. Então, é agora, importante o cumprimento disso. Impressionante, Juliano, quando se tem, por exemplo, todas essas discussões ainda precisando de aprovação, né, para muitas dessas práticas, né? Observo que você, por exemplo, tem dado trazendo essa análise jurídica, tem dado, por exemplo, muitas pinceladas a respeito do assunto, mas é um tema que ainda tem se discutido bastante, né, Juliano? Essa decisão, você acredita que pode acontecer até o final do ano? É uma previsão otimista essa, até o final do ano, por exemplo, ter uma definição já em ser aprovada e já ser utilizado pelos planos de saúde o uso da telemedicina, por exemplo? Eu acredito que sim. Assim, já está em vigor em relação aos profissionais médicos, né? Os planos já podem ofertar. Eu diria que o que vai trazer uma demora um pouco maior é a discussão, a negociação em relação aos honorários médicos, né? Então, ou seja, a própria resolução já prevê que o honorário médico é idêntico à consulta presencial. Não deve haver distinção nenhuma por conta disso. Mas nada impede que aquele médico ou aquela instituição, uma clínica, etc., faça algum tipo de negociação com a respectiva operadora, trazendo um valor inferior, por exemplo, ou até superior, ou seja, existe essa liberalidade entre as partes aí para poder negociar. Então, isso é que eu acho que vai demorar um pouco mais, mas a oferta em si, ela já pode sim acontecer, desde que ela siga toda a regulamentação e todos os pré-requisitos que estão lá postos na norma agora de forma definitiva e não mais de forma solta, como nós falamos inicialmente. É importante destacar também para o nosso telespectador que está ligando a TV agora, Juliano, que a telemedicina ela não se restringe somente à teleconsulta, né? Ela acaba também atendendo outras esferas, é isso? Quer dizer, são várias modalidades, né? Ela é gênero e nós temos algumas modalidades. Nós temos a teleconsulta, que é a mais popular, né? Nós temos a teleinterconsulta, ou seja, é uma tratativa realizada entre médicos para debater um diagnóstico, chegar a um determinado procedimento e verificar se aquele se aplica de forma mais adequada àquele paciente ou não. Então, existe essa possibilidade com a presença ou não do paciente. Existe o telemonitoramento, existe a questão da triagem, a teletriagem, ou seja, que agiliza muito na questão, especialmente em instituições hospitalares, onde você consegue ter esse contato inicial com o paciente e fazer essa triagem, encaminhá-lo para determinado setor, com um atendimento mais breve ou não, enfim. Então, são várias ferramentas dentro de uma tecnologia só,
que abarca todas elas, que é a telemedicina, né, que é mais conhecida. Isso Mas a teleconsulta termina sendo mais utilizada. Isso levanta uma outra discussão, né? Muito se discute também sobre as questões relacionadas à qualidade do serviço de internet que o Brasil tem. Colocar em prática também um recurso como esse hoje, Juliano, é preciso também ampliar essa garantia da internet, porque eu fico pensando, um paciente que está lá no interior do estado, que vem muitas vezes e se desloca para poder fazer uma consulta, isso vai ser fantástico, maravilhoso. Mas muitas vezes a cidade onde ele mora não oferece uma bela qualidade também de internet. Isso também nas gestões municipais passará a ser obrigatória essa situação em melhorar a qualidade dos serviços e do apoio tecnológico também nesse sentido? Eu diria que é importantíssimo que isso ocorra, né? Até porque em relação especificamente ao SUS, Vidana, foi interessante você tocar nesse ponto, que assim, um dos princípios do SUS é não perder esse contato, essa prestação de serviço ali diretamente, de forma presencial com o paciente. Então, isso não poderá ser substituído em hipótese alguma, de acordo com os princípios constitucionais que resguardam a prestação de serviço do SUS. Mas poderá, sim, ofertar esse serviço na prática, né, agilizando esses atendimentos e esse contato com a população, mas é importante que o município, de fato, se resguarde de tecnologias que possam, de fato, ofertar esse serviço a contento. Se o serviço não funcionar na prática, lá na ponta, não será assistido o paciente, ele terminará utilizando o que ele já utiliza há muitos anos de forma precária, né? Tendo que se deslocar quilômetros e quilômetros para poder fazer uma simples consulta, sim, que poderia ser feita à distância. Então, ou seja, de fato, é importante que o poder público se estruture para poder ofertar de forma realmente eficaz isso para toda a população. Muito relevante esse tema que o Juliano traz e estamos discutindo aqui no programa TV Mar News, diante de dúvidas que pairam também nos próprios telespectadores, que muitas vezes eles podem ficar se perguntando agora, né, as nossas telespectadoras também, como vai acontecer, de que forma, terei que baixar algum aplicativo, terei que acessar por onde para ter acesso, por exemplo, à teleconsulta, precisarei ter uma plataforma com uma velocidade boa de internet, uma velocidade mínima, precisarei me deslocar ao centro médico. Essas tratativas ainda estão sendo definidas ou hoje como já funciona, Juliano? Para deixar claro para o nosso telespectador. Por exemplo, se a operadora de plano de saúde decide para a teleconsulta naquele paciente, naquele determinado paciente, o que é preciso fazer? Quais são os itens, por exemplo, que eles já colocam como obrigatoriedade para o paciente ter e receber aquela teleconsulta, por exemplo? Ótimo, veja só, na realidade quem tem que cumprir esses requisitos são as instituições, né, e o profissional médico. Então, ou seja, como eu falei no início, ele não poderá mais se utilizar de aplicativos do dia a dia. Entendo. Porque essas plataformas elas não têm como garantir o sigilo dessas informações. Entendi. E o médico tem que estar muito atento a isso, e as instituições também, até porque eles respondem caso exista algum vazamento de dados, sim, e são dados sensíveis, como nós destacamos. Então, o paciente ele não terá que se preocupar muito com isso. A instituição, bem como os profissionais, é que terão que cumprir esse dever e ofertar ao paciente uma maneira de se conectar, entendi, com ele a partir daquela plataforma, entendi, que cumpra este rigor, né? Então, ou seja, o médico CTD ele terá que utilizar obrigatoriamente um certificado digital. Né? Ele poderá prescrever por meio da teleconsulta, ele poderá emitir laudos, relatórios, mas tudo isso sendo assinado com certificado digital por meio da segurança ICP Brasil. Então, entendi, tudo isso será exigido, mas da instituição, do profissional, o paciente ele não terá que se preocupar com isso. As pessoas que quiserem ofertar esse serviço à população é que deverão cumprir os requisitos recomendados pela legislação brasileira e pelas normas do Conselho Federal de Medicina e simplesmente facilitar esse acesso ao paciente. Então, o paciente não se preocupe em relação a isso. Isso é muito bom. Juliano, eu quero agradecer sua participação. Volte outras vezes aqui no programa. Você já é da casa aqui na TV Mar, sempre com alguns temas que possam ser compartilhados com os nossos telespectadores e temas atuais. E conte sempre conosco. Estaremos sempre por aqui para poder te receber de braços abertos. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Estarei sempre à disposição. Bom dia para todos. Um abraço, então. Conversamos com Juliano Pessoa, ele que é advogado e traz detalhes a respeito dessa regulamentação da telemedicina, né? A forma de atendimento, como será daqui para frente. E tem muitos outros assuntos que eu tenho certeza que o Juliano voltará aqui no programa para poder deixar muito claro para você, telespectador, telespectadora da TV Mar. Arnaldo Ferreira tem acompanhado de perto o jornalista que traz sua opinião todos os dias no programa TV Mar News, acompanhado de perto todas essas mudanças, a movimentação das peças no cenário político de Alagoas. E ele vem para o programa de hoje para trazer mais uma participação, a sua análise aqui no TV Mar News. Quando a gente pensa que as coisas estão resolvidas e que a Assembleia Legislativa agora
espera só o momento de definição para votar no governador tampão, aquele que vai governar até o final do ano, para passar para o futuro governador. A confusão. A família Calheiros conseguiu deixar Alagoas num imbróglio político jamais visto. Há muito tempo que não se viu uma confusão dessa na gestão estadual. Que situação! Agora o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, que a eleição para governador tampão vai ter que ser com uma chapa casada de governador e vice. A Assembleia Legislativa aprovou lá uma emenda constitucional que é uma eleição para governador e outra para vice. Agora o processo volta à burocracia, vai ter que ter uma nova emenda para fazer os 18 candidatos, se mantiverem as candidaturas, com seus vices. 3 deles são candidatos, deputados estaduais. Na verdade é só quem tem chance, porque só quem vota para governador tampão são os 27 deputados. Essas outras candidaturas é para a gente entender como a família Calheiros deixou Alagoas. O governador Renan deixou, o ex-governador Renan deixou Alagoas. Nessa confusão que nós estamos aí. Graças a Deus que a máquina administrativa não está totalmente abandonada, porque constitucionalmente está lá no Palácio do Governo o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cléver do Rego Loureiro, que tem uma extensa folha de conhecimento e ocupação de cargos jurídicos da magistratura. Pois é, mais de 40 anos, para não deixar Alagoas cair no caos que os Calheiros deixaram. Que situação. Arnaldo Ferreira volta amanhã em mais uma participação no programa TV Mar News. Assim nós vamos encerrando essa edição do programa TV Mar News. Rapaz, saudades da época da turma do Chaves, viu? Brincadeira. Eu deixo aqui um grande abraço. Vem aí mais um programa líder de audiência na grade da sua TV Mar. E não esqueça, hein? Dá aquele like, aquele joinha, inscreva-se no canal da TV Mar, canal 525 e receba as últimas informações com movimentação constante e seja, assim, totalmente agraciado com as nossas notificações, com programas variados e de uma programação genuinamente alagoana. Deixo um grande abraço para você, um ótimo dia, ótima sequência de terça-feira e até amanhã com Orlando e Santos de volta a mais uma edição do programa TV Mar News. Até lá.